Essa questão da FUVEST fala assim, ó, a trajetória de um projétil lançado da beira de um penhasco sobre um terreno plano e horizontal é parte de uma parábola com eixo de simetria vertical, como ilustrado na figura. O ponto P sobre o terreno, pedra perpendicular traçada a partir do ponto ocupado pelo projétil, percorre 30 metros desde o instante do lançamento até o instante em que o projétil atinge o solo. A altura máxima do projétil, de 200 metros acima do solo, é atingida no instante em que a distância percorrida por P, a partir do instante do lançamento, é de 10 metros. Quantos metros acima do terreno estava o projétil quando foi lançado? Bom, vamos interpretar essa questão. O que ele quer saber é quantos metros acima aqui do terreno esse projétil estava quando ele foi lançado. Ele foi lançado desse ponto aqui. Eu quero saber qual que é a altura desse ponto até aqui embaixo. Correto? Até aqui o terreno. Antes de resolver a questão propriamente dita, eu vou convidar vocês a ver uma animação que vai mostrar esse movimento acontecendo. Tá? Então, se liga aí. Aqui nós temos representado em amarelo o projétil. Aqui embaixo a sombra dele, tá? Que é aquele ponto P que ele fala no enunciado, que é pedra perpendicular traçada a partir da posição do projétil. Ou seja, aqui você tem o projétil, você vai traçar uma perpendicular aqui até o terreno, e aqui no pé dessa perpendicular, que é esse pontinho rosa que corresponde à sombra desse objeto, é aquele ponto P. Na hora que esse objeto faz esse movimento aqui, a sombra dele, que é o ponto P, esse ponto cor-de-rosa, também vai se movimentar aqui no terreno. Vamos ver como que acontece esse movimento. Então, ele está lá no penhasco e eu vou começar a fazer o movimento dele. Ó. Então, meu projétil começou a fazer o movimento, ele subiu. Repare que o ponto P, o ponto cor-de-rosa lá está se movendo também. E na hora que o projétil atinge o chão, esse ponto ali de encontro ao chão coincide com o ponto P. Beleza? Então, eu quero que você imagine esse movimento quando a gente estiver discutindo a questão. Tá? Ele saindo daqui, indo até aqui em cima, e o ponto P andando lá embaixo, tá? Que seria aquele pontinho cor-de-rosa. Vamos voltar lá para o enunciado. Primeira coisa que a gente vai fazer aqui é colocar um plano cartesiano, né? Porque se eu quero mexer com coordenadas, que eu vou achar uma equação de uma função, naturalmente eu preciso colocar um eixo x e um eixo y para ser nossa referência. E eu vou colocar esse eixo x e y aqui, ó, a partir desse ponto aqui. Eu acho que vai ser uma boa ideia colocá-lo aqui, ó. Então aqui vai estar meu eixo y e meu eixo x vai estar aqui no chão. Beleza. Óbvio que você vai colocar esse eixo x e eixo y num ponto que for estratégico para você, tá? Como o meu movimento está começando aqui, eu resolvi colocar o meu eixo y aqui no início do movimento, beleza? Vamos ler o enunciado mais uma vez, ó. Ele fala assim, ó, o ponto P sobre o terreno, pedra perpendicular traçada a partir do ponto ocupado pelo projétil, que a gente já viu o que é esse ponto P, percorre 30 metros desde o instante do lançamento até o instante em que o projétil atinge o solo. Ou seja, esse ponto P, do momento do lançamento, que ele vai estar nessa posição, até quando o projétil atinge o solo, que é nessa posição, ele percorre 30 metros. Ou seja, esse ponto aqui é um ponto de coordenada x igual a 30. Vê se você concorda. Falou que ele percorre aqui 30 metros, então esse ponto aqui é meu ponto 30. Lembrando que aqui está a nossa origem. Beleza? Esse ponto aqui, especificamente, é o ponto 30 e 0. Tá? Ponto x 30 e a coordenada y dele é 0. Vamos lembrar que todo ponto em cima do eixo x tem coordenada y igual a 0. Beleza? Vamos continuar lendo o enunciado. A altura máxima do projétil, que é essa altura aqui, ó, quando ele passa por esse ponto, de 200 metros acima do terreno, ou seja, esse cara aqui vale 200, é atingida no instante em que a distância percorrida por P, a partir do instante do lançamento, é de 10 metros. Ou seja, aqui quando o meu projétil está na altura máxima, o meu ponto P ele vai ter percorrido aqui 10 metros, desde o lançamento. Aí a pergunta é quantos metros acima do terreno estava o projétil quando foi lançado, ou seja, qual que é essa altura aqui desse penhasco aqui, ó. Certo? Bom, então vamos lá. A primeira coisa que eu vou sugerir que a gente faça é tentar achar a equação dessa parábola.
E tem uma ideia aqui que eu vou sugerir para vocês, que é o seguinte. Quando a gente vai fazer equação de parábola, a gente precisa normalmente de 3 pontos para descobrir a equação. A gente só tem 2, que é o ponto 10 e 200 e o ponto 30 e 0, que é esse daqui. Como que a gente faz para descobrir outro ponto que pertence a essa parábola? Aí eu vou dar uma ideia para vocês, que é vocês lembrarem que a parábola é uma figura simétrica, tá? E o próprio desenho aqui desse penhasco já está te dando uma dica aqui, o que você vai ter que fazer, ó. Vamos fazer um desenho dessa parábola aqui para vocês entenderem. Nossa parábola está ali. Bacaninha. Chegou aqui em cima e voltou. Opa. Vou continuar minha parábola para cá, ó. Pronto. Por simetria, como a parábola ela é uma figura simétrica, veja bem, do vértice dela aqui. Opa, não. Do vértice dela até essa raiz aqui, que é onde ela toca o eixo X, quanto que mede essa distância? De 10 até 30, ela rodou 20. Então, do vértice até a outra raiz, que vai estar do lado de cá, essa distância aqui também vai ter que ser de 20 unidades. Concorda? Pela simetria da parábola. Então, se esse ponto aqui é 10, 20 unidades antes do 10 vai dar que ponto aqui? Esse ponto aqui a gente conclui que ele vai ser o ponto menos 10. Vê se você concorda comigo. Deixa eu tirar as alternativas ali. Pronto. Então, esse ponto que a gente chegou aqui é o ponto menos 10. Então, agora nós temos 3 pontos que pertencem à parábola. Um é o 30 e 0, né, que a gente já tinha visto. O outro é o menos 10 e 0. E o outro é o vértice ali, que é o 10 e 200. Se eu tenho esses 3 pontos, a gente consegue fazer a modelagem. Qual é a equação que eu vou usar? Como eu tenho as duas raízes, né, que são menos 10 e 30, é interessante que eu use esse modelo aqui, ó. A vezes x menos uma raiz e x menos a outra raiz. Por que eu vou utilizar esse modelo? É só porque eu já tenho as duas raízes, ó, o R1 e o R2 já está pronto. Então, você pode usar tanto esse modelo quanto o tradicional, o ax ao quadrado mais bx mais c. Mas, gente, sempre que vocês tiverem as raízes, melhor dizendo, é melhor você usar esse modelo aqui, tá? Para a função do segundo grau. Então, vamos substituir as raízes ali, vai ficar assim, ó. A vezes uma raiz é 30, então vai ficar x menos 30, vezes, cuidado com a outra, tá? A raiz é menos 10, então vai ficar x menos menos 10. X menos menos 10 fica x mais 10. Tranquilo? Como que eu faço para achar o A, que é o que está faltando aqui para o nosso modelo? Eu vou substituir sempre o terceiro ponto. Qual que é o terceiro ponto? Esse aqui que eu não utilizei ainda, ó, o 10 e 200, esse cara aqui. Então, eu vou utilizar o 10 e 200 no lugar de x e de y. E aí, eu vou conseguir descobrir quanto que vale o A. Então, vai ficar assim, ó, quando o nosso y é 200, o x correspondente a ele é 10. A vezes 10 menos 30, vezes 10 mais 10. Então, gente, quando você vai usar esse modelo aqui, ó, a ideia é sempre essa, você substitui as duas raízes, para você descobrir o A, você vai usar o terceiro ponto. Você vai ter que investigar algumas vezes na parábola qual que é esse terceiro ponto, tá? Nem sempre ele vai estar de mão beijada para você, não. Então, aqui vai ficar A vezes menos 20, vezes 20. Isso daqui vai dar 200 é igual a menos 400A. Passo menos 400 dividindo. Vai ficar 200 dividido por menos 400, que vai dar menos 1 dividido por 2. Posto isso, a gente tem a equação da parábola. A equação da parábola vai ficar assim, ó. Y é igual a menos 1 sobre 2, x menos uma raiz, né, x menos 30, vezes x mais 10. Bom, depois que a gente chegou na equação, o que a gente está querendo? A gente não quer saber esse ponto aqui? O que acontece de interessante nesse ponto? Você concorda que a coordenada x dele é igual a 0? Todo ponto em cima do eixo y
tem coordenada x igual a 0, correto? Então, eu vou substituir, no lugar de x, eu vou colocar 0 para descobrir o valor de y correspondente. Então, vai ficar assim, y é igual a menos 1 sobre 2, vezes 0 menos 30, vezes 0 mais 10. Isso daqui vai dar menos 1 sobre 2, vezes menos 30, vezes 10, que vai dar menos 300, menos com menos vai ficar mais, 300 dividido por 2, vai dar 150 metros, que é a altura daquele penhasco ali. Certinho? Eu apaguei as alternativas aqui, mas com certeza tinha 150 aqui nas opções. Beleza? Então é isso aí. Valeu, muito obrigado e até mais.